Bom, o começo de ano é uma época em que a maioria das pessoas acaba saindo da rotina por conta das férias, dá uma desacelerada, muitos viajam para lugares diferentes e a alimentação também acaba ficando desregrada. Depois todo mundo quer correr atrás do prejuízo e começar a fazer algumas dietas mirabolantes para perder peso. Mas você sabia que o nosso corpo pode passar por um processo inflamatório quando a gente se alimenta da forma errada? Pois é, não dá para se preocupar só com a estética. E você sabia que um dos segredos dos japoneses de Okinawa e dos monges tibetanos para viver até os 100 anos de idade é uma dieta anti-inflamatória? Não, a nossa ideia aqui não é que você propor para você ser um monge tibetano, mas que tal a gente tentar incorporar alguns hábitos mais saudáveis e possíveis dentro da sua rotina? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral de uma forma simples e clara. No YouTube você pode se inscrever no canal Pode Falar de Saúde ou acompanhar o podcast no seu agregador preferido. Segue também lá no Instagram, Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir e deixa seu comentário. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Nosso bate-papo nesse primeiro episódio de 2025 é com o Dr. Christian Aguiar, que é pós-graduado em nutrologia, médico especialista em medicina natural, ortomolecular, medicina integrativa e suplementação. Dr. Christian, muito obrigada por aceitar o convite aí para essa conversa. Obrigado pelo convite, Carol. Estou bastante animado. Que ótimo, acho que tem muita coisa legal aqui para a gente falar. Esse início de ano tá todo mundo ali animado para começar os planejamentos, né? As metas aí de 2025, doutor. E essa questão da saúde, da alimentação, ela é muito importante, né? Eu queria que você começasse explicando primeiro, assim, para as pessoas entenderem o que é um corpo inflamado, né? Quando a gente fala, a gente ouve muito falar de inflamação, assim, numa parte específica do corpo e tal, mas quando a gente fala que o nosso corpo está em inflamação, principalmente aí por conta de alimentação mesmo, o que a gente sente quando o nosso corpo inflama? Primeiramente é entender o que é inflamação. Todo mundo já teve, por exemplo, um dedo inflamado, uma parte do corpo inflamada, e a gente percebe determinadas características. Dor, calor, rubor, edema. Essas são características de uma inflamação muito acentuada e aguda, que na verdade é o sistema imunológico combatendo um agressor e promovendo a cura. Só que a inflamação ela pode ter diversos graus. Você pode ter uma inflamação leve, você pode ter uma inflamação bastante acentuada. A inflamação leve, ao longo do tempo, toda inflamação gera um nível de lesão. Quando o sistema imunológico está atacando, por exemplo, um vírus, ele acaba também atacando o corpo em volta dele. É que nem numa guerra. Você não consegue fazer uma guerra de uma forma completamente limpa, sem perda de civis, etc. A mesma coisa com o nosso corpo. Quando tem inflamação, tem algum grau de lesão tecidual. Se essa inflamação é leve, mas ocorre por muitos e muitos anos, vão se acumulando lesões teciduais, que levam, por exemplo, a câncer, levam a doença coronariana, aterosclerótica, AVC, doenças autoimunes, e por aí vai. Então, muitas doenças estão relacionadas à inflamação. E o que leva o nosso corpo a inflamar de uma forma leve? Evidentemente, são as coisas que a gente come. Alimentos inflamatórios, parasitas, bactérias que podem ser ingeridas com a alimentação, mudança de flora intestinal e por aí vai. Não, e realmente, então tá ligado aí com muitas doenças importantes, né? Mas eu acredito também que no dia a dia também essa pessoa pode sentir um desconforto, alguma coisa ali, um sintoma que aparece assim nesse dia a dia dela também, de digestão, alguma coisa ligada a isso, não? Exato. Se você está comendo um alimento inflamatório, o primeiro local que vai experimentar essa inflamação é o seu trato intestinal, da boca ao ânus, né? O seu sistema digestório. Então você pode ter azia, pode ter empachamento, pode ter constipação, pode ter diarreia, pode ter um excesso de gases, distensão abdominal, muito comum a azia, o refluxo gastroesofágico. Mas tudo isso pode ocorrer e você pode também sentir sintomas muito sutis de inflamação. Então algumas pessoas percebem como se estivessem subfebris, com uma leve febre, mas que medem a temperatura está lá 37,2, 37,4.
Frequentemente isso também está relacionado à inflamação. Muitas pessoas, por conta da inflamação, sentem fadiga, cansaço, insônia, dores no corpo, que elas interpretam como fibromialgia algumas vezes, e por aí vai. Esses todos são sinais que você pode ter uma inflamação silenciosa, que essa inflamação pode aumentar o seu risco de diversas doenças crônicas. Isso pode ser medido, doutor, de alguma forma? Assim, tem alguns exames, algumas que podem indicar essa inflamação no corpo? Tem diversos exames que podem indicar esse nível de inflamação no corpo, e a gente geralmente lida com faixas de referência um pouco diferentes, né? Então nós temos, por exemplo, a PCR ultrassensível, que geralmente não é qualquer PCR feito em qualquer laboratório que tem essa sensibilidade. Tem que geralmente se especificar que seja por um método chamado ELISA, mas um PCR aumentado acima de 0,1, ele é indicativo de inflamação sistêmica. A gente também lida com fibrinogênio aumentado acima de 360, 400, pode ser um sinal de inflamação. VHS, a própria taxa de leucócitos, quando você olha no hemograma, quando você tem leucócitos acima de 5.800, 6.000, já é indicativo de que haja um pequeno grau de inflamação. Tem vários marcadores que nós usamos, mas eu acho que fica para as pessoas o PCR, o VHS e o hemograma como assim os mais básicos, que todo mundo qualquer pessoa pode aprender a olhar e checar, deve ter algum grau de inflamação aqui. E aí é hora de buscar ajuda também, né, para tentar rever, entender o que hábitos aí que não estão sendo muito bons aí nesse dia a dia, né, doutor? Quais são os alimentos que são mais inflamatórios e que a gente precisa, não vamos falar que necessariamente cortar por completo, mas digamos assim, evitar, né? Que a gente possa diminuir pelo menos esse consumo, né? Essa coisa do cortar por completo, quando você é alérgico a algo, você tem que cortar por completo. Quando você tem uma doença, como a doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten, você tem que cortar por completo também, porque não tem jeito. Mas a maior parte das pessoas, elas toleram uma carga inflamatória na alimentação que é inevitável, né? Então vamos dizer que o ideal seja que você siga esses preceitos por pelo menos 80% do que você come, né? Então que 80% do que você come seja saudável, que 80% das suas refeições sejam saudáveis, você já vai estar num nível assim, que é um nível que a gente vê de benefícios em estudos científicos, por exemplo. O alimento mais inflamatório e prevalente que existe, ao meu ver, é o açúcar. O açúcar é extremamente inflamatório. E o açúcar, não apenas o açúcar doce, mas o açúcar escondido dentro do amido, onde ele não é doce, que ele pode ser inclusive mais inflamatório. Então, por exemplo, nem todo mundo se dá conta, mas a tapioca. A tapioca tem um índice glicêmico mais alto do que o açúcar. Olha, não sabia disso. Se uma pessoa for vista comendo uma tapioca, ninguém fala nada. Se essa mesma pessoa for vista tomando uma colher de açúcar puro na boca, todo mundo vai ficar chocado. Só que a verdade é que a tapioca aumenta muito mais a glicemia, muito mais inflamatória que o açúcar, porque ela tem um índice glicêmico mais alto. A mesma coisa a gente pode dizer do pão. Então, açúcar, tanto na forma de açúcar puro, quanto escondido em amidos como pão, tapioca, é um alimento extremamente inflamatório. Óleos vegetais. Qual que é o problema de óleos vegetais refinados como soja, canola, girassol, algodão? Que esses vegetais são riquíssimos em gorduras poliinsaturadas tipo ômega 6. Essas gorduras, na ausência de antioxidantes, que é o que a gente tem nos alimentos naturais, elas tendem a se oxidar e formar radicais livres, que são extremamente inflamatórios. Então, são uma causa frequente também, desde refluxo gastroesofágico e azia, até doenças crônicas. Além disso, até gorduras saudáveis, alimentos saudáveis. Você vê, o peixe é um alimento saudável. Você frita o peixe, a gordura do peixe é mais oxidável até do que a gordura do óleo de soja. Então, você fritou o peixe, você corre o risco também de tornar ele uma substância, dele perder as suas propriedades benéficas. Peixe é super saudável. Então, essas gorduras ruins também são complicadas. Além disso, nós temos uma série de aditivos alimentares, de corantes, conservantes, em alimentos ultraprocessados, que devem ser evitados ao máximo porque são inflamatórios por natureza. Além disso, quando a gente está inflamado, a gente perde muito nutriente no processo inflamatório. O processo inflamatório consome muito recurso. É que nem uma guerra. Você tem que jogar os recursos todos para a guerra. É a mesma coisa. Na inflamação você tem um consumo de nutrientes. Quando você come um alimento ultraprocessado, além de todo o componente inflamatório dele, do açúcar, das gorduras ruins, das gorduras trans que eles frequentemente têm, você ainda tem uma pobreza nutricional. Eles são muito pobres em nutrientes, o que agrava um processo inflamatório e o surgimento de doenças crônicas. Então, tem uma listinha aí até que razoável, né, para a gente poder tentar fazer as substituições, né?
Eu vi também os laticínios, eles também podem, assim, leite e derivados, ter esse efeito inflamatório também? Os laticínios, as pessoas têm tolerâncias variáveis aos laticínios. Os laticínios são carregados de benefícios à saúde. Eles têm a lactose, que gera muito mais uma diarreia do que inflamação propriamente dita. Mas existe a partir de uma certa quantidade, que pode ser mínima ou grande, praticamente todo mundo vai ter algum problema com caseína. Principalmente se a caseína for do tipo A1, que é a principal caseína que a gente acha nos laticínios de gado. Se o laticínio for fermentado, ele é muito mais tranquilo, inclusive podendo ser saudável. Então, cada um tem que perceber a sua tolerância. É muito comum você ver algumas pessoas começarem a tomar lácteo e ter rinite alérgica, asma, determinados sintomas, diarreia. Se tiver esse sintoma, corta o laticínio ou reduz. Eu recomendo sempre que se tente, antes de cortar, o laticínio A2, que vem da cabra, da búfala, da ovelha, inclusive de alguns gados bovinos selecionados. Então tem o leite da Piracanjuba, por exemplo, ou da Lete, que são A2. São marcas que você consegue ter um leite de vaca A2. Vai tudo muito de tolerância individual. Os laticínios, principalmente os fermentados, o queijo, os iogurtes, são alimentos fabulosos. O próprio leite, que a gente toma um leite pasteurizado, não é um leite cru, então ele perde muito das suas qualidades, né? Mas vai muito de tolerância individual à quantidade. O leite ele pode ser inflamatório como diversos alimentos, mas depende muito de quem está consumindo o leite, de como consome o leite, da quantidade e do contexto geral da dieta. Agora, o álcool, né, doutor, que muitas pessoas sempre perguntam, questionam, né? Não existe dose segura de álcool. Como é que é? Não existe dose segura de álcool. O álcool ele pode sempre ter um efeito inflamatório. O álcool é sempre péssimo. Eu não estou falando que você não deva beber nunca. Você pode pôr naquela regra dos 20 para 80, mas eu não acho que se você botar 20% dos dias da semana tomando álcool, eu acho que você vai ter problemas. O álcool é uma toxina, aumenta o risco de câncer, de uma série de doenças. Ontem eu estava discutindo que a gente está já treinado para ter ojeriza ao cigarro, né? Só que o álcool provavelmente é mais cancerígeno que o cigarro. E essa é uma discussão super polêmica que envolve também essa questão de comportamento, né, das pessoas entenderem também, assim, essa quantidade de consumo, como ela pode ser variável, mas a própria coisa da taça de vinho diária que faz bem, por causa do resveratrol, não faz bem. O bebedor de vinho também come mais peixe, tende a ter uma dieta um pouco mais rica, né? Então isso daí acaba trazendo, que são estudos observacionais, uma melhora de longevidade. Mas nenhuma dose de álcool é segura. Não estou falando que a pessoa não deva beber, mas ela deve beber tendo a ciência de que ela está consumindo veneno. Sim. Não estou falando que eu nunca vou tomar um vinho também, entendeu? Não é uma questão de hipocrisia, entendeu? Todo mundo toma um vinho ocasionalmente, mas você tem que olhar que aquilo ali não é saudável, que aquilo ali é um veneno e não faz bem. E tanto faz ser fermentado, destilado, não tem muita diferença. O vinho é mais tranquilo que a cachaça, né? Você pode ter certeza, né? Sim, A barriga dos bebedores de cerveja vem de altas quantidades de glúten. Então tem piores, né? Mas nenhuma é boa. Tá certo. Vinho, certamente, um vinho com a pizza é melhor que uma Coca-Cola com a pizza, isso eu garanto. Não, então tá certo. Agora, quais são os alimentos que podem aí a gente colocar na balança para ajudar nessa desinflamação, né? A gente listou aqui aqueles mais inflamatórios, mas aqueles que a gente deve incluir mais. Então, assim como existem os alimentos inflamatórios, existem os alimentos anti-inflamatórios e alguns são bastante saborosos, graças a Deus. Então, por exemplo, guacamole. Abacate é um alimento extremamente anti-inflamatório. Então tem trabalho mostrando que quando você consome hambúrguer já é uma coisa altamente inflamatória, pão, né? Quando você consome o hambúrguer junto com abacate, sobem menos os marcadores inflamatórios. Então abacate é um alimento. Frutas vermelhas são outros alimentos. Peixes gordurosos, como por exemplo a sardinha, a anchova, também são anti-inflamatórios por causa do ômega 3. Oleaginosas, como amêndoas, castanha do Pará, nozes, noz pecan, pistaches, são anti-inflamatórios. Apenas olhar, porque se tiver contaminado por fungo, tem micotoxina e se tornou inflamatório. Vamos lá. Frutas, de uma forma geral, são anti-inflamatórias. Elas têm vitamina C, têm diversos compostos. São muitos alimentos. O própolis
do mel. O mel é uma fonte de açúcar que tende a ser anti-inflamatória por causa do teor de própolis que tem nele, né? Polifenóis, então é mais tranquilo. Vamos lá. O gengibre também, né, doutora? A gente Gengibre é né? anti-inflamatório. Especiarias são anti-inflamatórias. Gengibre, cúrcuma, orégano, todas essas especiarias são bastante anti-inflamatórias. Alho, cebola, brócolis, por aí vai, né? Agora, o chocolate, ele também pode, dependendo aí da porcentagem do Chocolate, a cacau, né? questão é você não exagerar, né? O chocolate amargo, a partir de 75%, ele tem um teor anti-inflamatório bastante significativo. Só que todo o chocolate ele acaba acumulando um pouquinho de metal pesado, etc. Então a questão é comer 2, 3 quadradinhos no máximo, 1, 2, 3, no máximo 3 quadradinhos por dia, porque senão você não vai colher muitos benefícios adicionais e ainda corre o risco de ter uma exposição tóxica, né? Então o ideal é que se coma pouco. Comendo-se pouco, o chocolate também acaba sendo um alimento bastante anti-inflamatório. Legal, legal. Azeitonas, azeite de oliva extra virgem. E aí, como você falou do óleo, né, nos alimentos para serem evitados, aí a gente teria que substituir mesmo pelo azeite, né? Que a gente tem o Substituir pelo azeite azeite para de preferência. cozinhar, que é o virgem, e o extra virgem para temperar, é Exato. isso? Por que você vai usar o azeite virgem e não o extra virgem para cozinhar? Porque o azeite virgem é muito mais em conta. E ele, como é riquíssimo apenas em gorduras monoinsaturadas, ele é muito pouco oxidável. Então ele não vai gerar muitos radicais livres, ele é bastante seguro. O extra virgem também poderia ser usado, mas é um desperdício porque ele é mais caro, né? Mas o azeite extra virgem ele tem determinados polifenóis, como óleo cantal, óleo europeíno, um montão de palavrões, mas o que vale saber é que eles são bons para a saúde inflamatória, para aumento de longevidade, para a saúde cerebral. Então, acho que para a saúde cardiovascular, para a prevenção do câncer. Ou seja, o azeite de oliva extra virgem ele é um componente fundamental de uma dieta anti-inflamatória. Ele também melhora a absorção de diversos nutrientes, como vitamina A, vitamina D, substâncias como astaxantina, beta-caroteno, luteína, que é importante para os olhos, zeaxantina, e por aí vai. Então, o azeite é fundamental também. E você tinha comentado do peixe também, né, doutor? Que assim, a gente ouve falar muito que a dieta que tem peixe, né, na alimentação, ela é muito saudável, mas a gente tem um pouco esse problema que a gente vive hoje, às vezes insegurança mesmo sobre a origem desses alimentos, né? E a gente ouve muito falar de peixes que estão contaminados com metais pesados, então a gente fica até um pouco em dúvida, né? Assim, que tipo de peixe que a gente deve consumir. O que acontece é o seguinte: quando você consome mercúrio, ou chumbo, ou microplásticos que sejam, ou diversos poluentes orgânicos, o seu corpo não foi feito para ingerir essas coisas e tem uma capacidade muito limitada de eliminar essas coisas. Isso não acontece só com a gente, isso acontece também com os peixes. Então, o peixe está lá comendo mercúrio da alga, microplástico do mar, etc. Aquilo ali está sendo absorvido e sendo retido. Um peixe pequeno come um pouquinho. Só que aí vai um peixe médio e come um monte de peixe pequeno e vai concentrando todo o mercúrio microplástico, poluente orgânico que o peixe pequeno comeu. Aí vai um peixe grande e come um montão de peixe médio e de peixe pequeno. Aí chega um peixe muito grande e come todo mundo e se entope de mercúrio. Além disso, nós temos peixes de rio que são próximos a garimpos, etc., que são contaminados por mercúrio também. A regra é a seguinte: quanto menor o peixe, mais seguro. Bom, lambari, sardinha são tranquilos, anchova. Peixes maiores, como atum, peixe-espada, cação, esses são riquíssimos em mercúrio e devem ser evitados, não só em mercúrio, mas como em qualquer poluente qualquer toxina que se acumule em cadeia alimentar. O salmão também entra nessa lista aí do mercúrio. Salmão é Depende, né? menor, é mais tranquilo, é mais tranquilo. Mais tranquilo, ele é um peixe muito saboroso também, né? É bastante saboroso. O grande problema do salmão é que o salmão de cativeiro ele é alimentado igual um norte-americano médio, né? Aquela dieta americana que é ruim torna a pessoa inflamada. A mesma coisa. O salmão que come grão, ele é um salmão inflamado, né? Não está no ambiente normal dele. Ou seja, ele não tem um perfil nutricional e anti-inflamatório tão Não vai ter o benefício que a poderoso, gente quer, né? não vai ter aquele benefício todo. Certo. Bom, agora diante disso, doutor, eu queria que a gente falasse um pouco dos hábitos, né? Como é que a gente pode fazer, né? Sabe, a repensar alguns hábitos? A gente sabe que tem pessoas que têm mais facilidade, outros, ai, como é que eu vou fazer para mudar tudo isso, né? Como é que a gente começa essa mudança para tentar desinflamar esse organismo, né? Que
que hábitos que podem fazer o nosso organismo desinflamar, para a gente dar alguns Vamos exemplos. lá, se eu pudesse citar, se a pessoa toma um passo de cada vez, ela vai ver melhoras e vai se animar de continuar melhorando. Até porque a melhora vem até um certo ponto e depois estabiliza, né? E você quer continuar melhorando. Então eu posso dizer que o primeiro passo poderia ser cortar o açúcar. Ou então cortar pão, cortar alguma coisa dessas. E quando a gente corta o pão, só para complementar aqui, você falou um pouco da tapioca também, que a gente viu que muita gente começa a fazer essa substituição do pão para tapioca e tal. No caso, o ideal seria não consumir o carboidrato, por exemplo, pela manhã, né? Que o brasileiro adora comer um pãozinho, né, de manhã. O que eu penso é o seguinte: quando você cumprimenta uma pessoa, você cumprimenta com a mão direita. Quando você ensina para o teu filho a começar alguma coisa, você fala que ele tem que começar com o pé direito. Você quer começar o ano da melhor forma possível. E por que a gente tem que fazer... A primeira refeição do dia tem que ser a pior refeição do dia. A primeira refeição do dia você acorda descansado. Como você está descansado, você consegue tomar as melhores decisões. Então as pessoas foram viciadas em carboidrato pela manhã, em uma questão afetiva que tem que ser abandonada. Isso é uma coisa que você tem que trabalhar em você. Então vamos lá. Primeiro hábito que uma pessoa quer se desinflamar é acordar de manhã e comer 2 ou 3 ovos, ou comer um pedaço de abacate, ou comer uma mamão e uma fonte de proteína qualquer, ou simplesmente comer a comida. Não olhar o café da manhã como um conforto, como alguma coisa afetiva, e olhar o café da manhã como uma oportunidade de se nutrir. Nada te impede de acordar e tomar uma sopa, por exemplo. Nada te impede de acordar e comer carne, purê. É uma coisa cultural, se a gente olhar bem. A gente não tem essa necessidade. Então, uma coisa muito simples é comer 3 ovos pela manhã. Vai reduzir o consumo, a pessoa vai emagrecer um pouco, vai reduzir o consumo, vai melhorar a cognição dela. Então, a primeira dica que eu dou é eliminar alimentos, e você pode começar eliminando do café da manhã. Já vai haver uma melhora de qualidade. Outras dicas importantes para se incluir. Jantar cedo. O horário que se come é muito importante. Então, eu acho que você acordar, esperar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas antes do café da manhã, ficar ativo antes disso, você jantar cedo, antes das 8 horas da noite, são hábitos apenas de horário de que se come, né? Na verdade, você não está mexendo no que se come, mas nos momentos que você está comendo, e tudo isso vai promover mudanças benéficas rápidas na sua saúde. Então, qualquer pessoa que simplesmente jantar mais cedo e não tomar café da manhã imediatamente, e trocar, por exemplo, carboidrato por ovo, qualquer pessoa que estiver além do peso, por exemplo, vai emagrecer. Qualquer pessoa inflamada vai se sentir menos inflamada. Praticamente todo mundo vai sentir mais energia. São pequenas mudanças que vão trazer benefícios. Depois, você pode incluir alimentos. Então, você inclui abacate, você inclui frutas vermelhas, inclui folhas, 2 vezes por semana um peixe gorduroso, você inclui algumas oleaginosas na sua alimentação, e à medida que você vai incluindo isso tudo, você vai diminuindo o consumo de outras coisas. Então, por exemplo, arroz. Arroz não é um mau alimento, mas é um alimento que tem carboidrato, não é igual a tapioca, um veneno, mas não tem aquele índice glicêmico altíssimo da tapioca. Mas é um alimento que, se você olhar bem, ele não é tão nutritivo assim. Então você reduz o arroz e aumenta o consumo de alimentos mais nutritivos. Você vai fazendo isso progressivamente, depois você troca o óleo de cozinha. Trocar de óleo de cozinha é um hábito fácil de fazer. Você simplesmente joga fora o óleo de canola, óleo de soja e compra azeite de oliva virgem. Ponto. Esse é um hábito simples de se fazer. Vamos lá. Só tô lembrando aqui ainda do café da manhã, só uma coisa aqui que me veio à cabeça, que eu vejo muita gente também criando o hábito de tomar o suco verde. O suco verde, ele é bom também pela manhã ou não importa o horário? Vamos lá, o suco verde ele pode ser bom. Qual que é a questão? Que as pessoas se entopem de... Elas aproveitam que tem o suco para botar um excesso de vegetais. Aí começa a entrar oxalato, aumentar o risco de cálculo renal, começa a ser inflamatório. Não é um alimento que a gente não evoluiu para comer tanto vegetal assim. Então começa a ter diarreia, uma desbiose intestinal e acaba se inflamando. Então você vai botar no suco verde a mesma quantidade de couve que você ia comer. Eu, por exemplo, costumo tomar um cubinho por dia. O cubinho do gelo ali, que é Exato, tem que ser ralo. Que é isso. Ele é frescante, é uma melhora de nutrição, uma fruta. Você bota um pouco de um abacaxi, um pouco de gengibre, uma folha de couve. Não pode ser muito, senão é excesso de oxalato, é uma coisa venenosa. Dessa forma é saudável. Certo.
Sem exagero, né? Porque É senão que nem também. isso, se você tomar um suco de uma laranja, é tranquilo. Se você tomar um suco concentrado de 3, 4 laranjas, você está lascado. O fígado não processa aquela frutose toda, você vai fazer esteatose hepática, gordura no fígado. E as pessoas têm muito hábito, né, às vezes, de tomar suco na refeição, né? Ou falam assim, ah, não, eu não vou tomar o refrigerante, mas eu vou tomar o suco. E aí, na realidade, elas vão tomar aquele suco enorme e estão ingerindo muito mais, é o que você está falando, né? Da fruta, muito além daquilo que ela ingeriria se ela fosse comer a fruta, né? Exato. O suco você não vai botar açúcar no suco, então você vai tomar um suco de abacaxi, não põe açúcar. Isso é básico, né? Vai tomar um suco de melancia, não põe açúcar, aproveite, aprenda a apreciar o doce normal da coisa. E um suco que eu tomo muito é o suco de limão, né? É uma limonada também que entra água. Porque ele tem ácido cítrico que alcaliniza o corpo, ele tem diversas propriedades benéficas e não tem muita caloria. Então o suco de limão eu acho que dá para tomar a gosto sem açúcar. Limão costuma Aí tem que combinar bem. acostumar, né? Mas limão combina bem com estévia, né? E a estévia ela tem propriedades assim benéficas. Pode ter um efeito antihipertensivo, pode ter um efeito de diminuição de resistência insulínica. Então, na verdade, é uma possibilidade. Mas eu acho que as pessoas devem se treinar para não serem tão dependentes do sabor doce. Perfeito. Então, esses hábitos, assim, de horários, e essa questão que você falou, né, de café da manhã, esperar um tempo até, né, depois que você Sim, acorda para uma tomar hora, esse uma hora e café, meia. e à noite evitar de comer muito tarde. A gente sabe que tem pessoas que têm rotinas um pouco diferentes, mas o máximo que der para Mas piorar isso, né, doutor? é importante a pessoa saber que se ela janta depois das 8, 9, está aumentando o risco de Alzheimer, de câncer, de diabetes, de uma série de Sim, coisas. É claro. importante ela saber também que pela manhã demora um tempo para a melatonina sair do sangue completamente e de restaurar a resistência insulínica. Então são coisas que é importante as pessoas saberem para traçarem uma estratégia, né? Já que a nossa saúde é a coisa mais importante da nossa vida. Né? Não, Agora, não é a coisa mais importante, mas era um requisito para a gente viver. Né? claro, ao longo do dia, por exemplo, essa coisa que falam de, ah, tem que comer a cada 3 horas, tal, existe uma regra específica ou como que é, como Não, que deve ser esse hábito? não tem nada de errado em comer de 3 horas. Também não tem nada de errado de comer em 6 horas. O que está errado é comer fora da janela. O homem é um animal onívoro. Ele vai se adaptar ao ambiente que ele tiver. Mas em todos os ambientes ele vai dormir à noite. Você pode olhar todas as tribos em qualquer local do mundo, você vai ver que elas comem de forma diferente, elas comem em horários diferentes. Mas uma coisa comum a todas elas é que eles dormem à noite. Se você vai comer de 3 horas, existem situações que é interessante comer de 3 horas volumes menores. Refluxo gastroesofágico, por exemplo. O problema de você fazer poucas refeições é que elas têm que ser muito nutritivas, porque você está comendo menos. Então você não pode comer prato com muito arroz e carne uma vez por dia. Você vai ter problemas. Você tem que comer arroz, folha, fruta, Senão você vai folha, compensar também tudo naquela outra. oleaginosa. Exato. Senão vai faltar micronutrientes, você vai ter problemas. Então, o único problema de você comer pouco, você pode fazer 1 ou 2 refeições por dia tranquilamente também. Assim como você pode comer de 3 horas. O homem se adapta. A grande questão é o risco de você se desnutrir se você come muito pouco. Então, quem faz jejum pode ser maravilhoso, mas tem que comer comida nutritiva. Folhas, coisa assim. Certo. Gema do ovo. Sim. E aí, fazendo essas mudanças, né, a gente sabe que, assim, varia muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que têm mais tendência a desenvolver alguns problemas, outras menos, mas quando que é necessária a suplementação? Né, a gente ouve falar dessa suplementação, às vezes alimentar, de vitaminas, enfim, como que deve ser feita essa avaliação? Vamos lá, existem suplementos liberados pela Anvisa e existem suplementos que não são liberados pela Anvisa. Vamos falar dos suplementos liberados pela Anvisa que são seguros. Seguros o suficiente para se vender em estante de loja, né, sem receita médica. Esses suplementos, como são seguros, podem ser suplementados por todo mundo. Tem que se atentar para rótulos de qualidade. Eu acho que todo mundo deveria suplementar magnésio. Todo mundo. A não ser alguém que esteja muito doente no hospital e não consiga lidar mais com o magnésio do corpo. Você não deveria suplementar magnésio. Por quê? Porque se você contar o seu consumo de magnésio diário, você não consegue consumir as 400 miligramas que seriam os 400 miligramas que seriam o mínimo recomendado. Que dirá os 600, 800 miligramas que seriam provavelmente o necessário para uma otimização fisiológica, para você estar no seu melhor. Então você não vai conseguir de uma forma... Ninguém consegue consumir isso na dieta de uma forma regular.
Então, suplementar magnésio, um magnésio quelado, se houver uma dificuldade financeira, até um magnésio PA, um cloreto de magnésio, eu acho que deveria ser suplementado por todo mundo. Vamos lá, Certo. todo adulto. Além do magnésio, eu acho que o ômega 3 deveria ser suplementado por todo mundo, porque nós temos uma carência de ômega 3, né? Agora está rolando aí uma má interpretação de um estudo observacional, né? Estão falando que o ômega 3 gera AVC e gera fibrilação atrial, né? Mas na verdade foi um estudo observacional de uma revista britânica. A população que consumia mais peixe consumia qualquer tipo de peixe e bebia mais álcool também, né? A gente sabe que o álcool aumenta o risco de AVC e de fibrilação atrial, né? O ômega 3 deveria ser suplementado também, ao meu ver, para todo mundo. O ideal é uma marca que tem o selo MEG3 ou IFOS, que são selos que validam que aquele ômega 3 é pobre em metal pesado. Então, o ômega 3 deveria ser consumido, na minha opinião, 1,5 grama de ômega 3 por dia. Além desses dois, eu acho que a vitamina D ela pode ser suplementada em quem tem níveis baixos. Quem toma sol não precisa. Mas quase ninguém toma sol, então acho que vale a pena a suplementação de vitamina D para a maior parte das pessoas, sempre junto com K2. Com enzima Q10 vale a pena, eu acho um bom suplemento, mas não acho que seria obrigatório. Eu acho que a taurina emerge como um grande potencial de talvez até de aumentar a longevidade. Trabalhos em múltiplas espécies mostram que ela ou melhora a longevidade saudável ou aumenta a longevidade de múltiplas espécies. Tem vários efeitos benéficos, age em todas as vias de envelhecimento, de proteção. A taurina ajuda a prevenir arritmia cardíaca, convulsão, problemas oculares, por aí vai. Então, eu acho que esses suplementos eu acho bastante interessantes. Certo. E já que a gente está falando disso também, doutor, assim, a gente já está falando só um pouquinho sobre a questão da mulher, né? A gente sabe que o corpo da mulher ela acaba inflamando durante a TPM ou mesmo durante a menopausa, né? Que são períodos muito difíceis mesmo de lidar e a gente sabe que tem tanta oscilação de hormônio que a questão da alimentação também, né? A mulher fica doida ali querendo comer um doce, um chocolate, eu falo até por mim também. Quais cuidados com a alimentação que talvez dá um pouco a aliviar essa inflamação aí nessa fase da mulher, né? Vamos lá, para começar, beber muita água, né? Fazer essa dieta anti-inflamatória que a gente estava falando, rica em vegetais, frutas vermelhas, frutas cítricas, peixes gordurosos, oleaginosas, não tem problema comer carne também, carne vermelha, eu acho que é um alimento super nutritivo. O consumo desses alimentos já vai melhorar o equilíbrio hormonal. Frequentemente essas mulheres têm uma predominância estrogênica. Alimentos como brócolis, por exemplo, ajudam a combater essa predominância estrogênica. Além disso, fontes ricas em magnésio, como o farelo de aveia, as leguminosas, como a semente de abóbora, que pode ser incluída na alimentação, eles também ajudam com esses sintomas de TPM porque favorecem, por exemplo, a produção de mais serotonina. A semente de abóbora é uma ótima adição. E, de novo, para esses casos, eu acho que a suplementação de magnésio mais taurina pode melhorar muito a qualidade de vida da mulher nessa época. Legal, ótimas dicas. Bom, e aí isso tudo com certeza, né, doutora, aliado à atividade física, né? Hoje também tem muitas práticas integrativas que podem ajudar a gente a equilibrar o nosso corpo e mente, porque afinal a gente não é só corpo físico ou só corpo mental, a gente está tudo ali Exato, muito é um todo interligado, só. né? Exato, o exercício é fundamental, tanto musculação quanto aeróbico, os dois devem ser feitos. Eu recomendo sempre que o aeróbico seja feito. Você tem que fazer o screening cardiovascular. O melhor aeróbico é o intenso. O aeróbico intenso ele tende a levar uma termogênese, um aumento de metabolismo após o exercício, que se equipara ao aeróbico leve e moderado. Ou seja, fazer o aeróbico intenso você acaba sem perceber depois fazendo componente de aeróbico moderado. Só que você não pode fazer aeróbico intenso, significa você treinar igual um atleta. Um atleta tem que fazer screening cardiovascular. Ele tem que fazer eletro, eco, a partir de certa idade score de cálcio, a partir dos 40. Por aí vai. Eu acho que essa avaliação cardiovascular é muito importante, a inclusão de exercícios aeróbicos intensos, além da musculação. Sem dúvida, a Os gente tem chamados visto. HIIT. Não, muito importante você falar isso, porque a gente vê uma onda de pessoas, que é uma coisa muito legal, da corrida, né, que foi se popularizando cada vez mais, né, aqui em São Paulo, assim, a gente vê muito as pessoas começando a entrar nessa questão da corrida, mas tem a ver muito com essa questão de entender, de fazer a sua avaliação aí cardiológica, ver se você não tem Importante.
nenhum problema aí que possa te impedir também, né? E aí, só uma última coisa que eu estava lembrando aqui, quando a gente estava falando aqui dos hábitos também alimentares, né? A gente sabe que nessa correria do dia a dia, a gente acaba comendo muito rápido, né? Isso também é muito ruim para o nosso organismo, né? Assim, quando a gente come rápido e não mastiga direito, doutor, isso também pode ter Então, esse é um problemas? dos hábitos que é muita coisa, né? Mas se você não mastiga bem a comida, essa comida ela não consegue ser acessível pelas enzimas no intestino e no estômago. E o que acontece com a comida que você comeu e que não foi digerida pelas enzimas? Ela fica igual qualquer comida que você deixar dentro de um ambiente cheio de bactérias, quente e úmido. Ela apodrece. O que é isso? Desbiose, inflamação. Ou seja, um dos primeiros passos para você desinflamar é você mastigar completamente a comida. São vários ciclos mastigatórios até a comida ficar uma pasta. Se você comer a comida sem mastigar ela completamente, ela vai te inflamar. Esse é um dos passos mais importantes, inclusive. Legal. E começar pela salada também é uma coisa interessante para quem já conseguiu incluir esse hábito de folhas ou tal, ou não tem muito essa questão da ordem dos alimentos? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a coisa da salada, né? Porque se não for orgânica, pode ter uma quantidade exagerada, pode ter de defensivos agrícolas. Eu estava refletindo esses dias, os insetos estão sumindo, né? Antigamente você tinha muito mais insetos que você tem hoje. Verdade, que era um bom indicativo, né, de que aquela E verdura era... a maior parte das pragas não são insetos. Ou seja, na verdade, os defensivos agrícolas estão acabando com os insetos. É a minha opinião, é a minha impressão. Eu Sim, vou lá no meu sítio, por exemplo, os insetos praticamente sumiram. Um alface cheio de agrotóxico não parece ser um alimento saudável. então é melhor, Frango se não puder cheio de fazer gestão, agrotóxico não parece, então tem que tomar cuidado com salada. sim. Salada orgânica, bem lavada, ou então posta em molho com bicarbonato, que elimina bastante coisa, tá? Ou molho com vinagre de maçã. Na internet vocês acham isso? Até o molho com água com limão. Eu acho que o bicarbonato é a melhor saída. Uma colher de sopa de bicarbonato para 2 colheres, uma colher de sopa para 2 litros d'água. Já Isso vale resolve. mais para as folhas, ou Vale mais a para gente sabe qualquer que tem o vegetal. tomate também, né? Tomate é outro que é cheio de. A melhor alternativa que te deixa mais seguro é comprar orgânico. E comer menos, não tem que comer aquela quantidade toda de tomate. Tem que comer menos. Um pouquinho menos. Bem menos. Come mais. Come o que estiver dando para comer, mas, por exemplo, o que tiver casca, quando você tira a casca, você já eliminou grande parte dos defensivos que estão na casca. Então, por exemplo, ainda que uma banana não seja orgânica, o agrotóxico está praticamente todo na casca. Tomate é mais difícil tirar a pele, dá para tirar. Mas mesmo assim eu recomendo tomate tem que ser orgânico, morango tem que ser orgânico. Você vai lavar o morango no. Ele tem que ser orgânico. A carga é muito alta. Espinafre é maravilhoso, mas a carga de agrotóxico no espinafre é elevadíssima. Tirando que ainda tem as questões dos oxalatos. Então, começar com a salada, mas uma salada orgânica, né? Então, muito bem lavada e de molho no bicarbonato. Ou então, começar direto com a proteína. O que eu não sugiro nunca é que se comece com os carboidratos simples. O ideal é você começar com uma proteína, com uma salada, com as fibras, e deixar os carboidratos mais simples para o final. É por isso que os antigos comiam sobremesa e não engordavam, porque o açúcar era o último do prato, né? Claro, faz sentido mesmo, com certeza. Vou deixar aqui até no final, você tem também um blog muito legal, né, que é o Minhas Escolhas, né, que tem alguns Tem alguns textos, algumas produtos, orientações, né? tem página no Instagram, A gente vai deixar na descrição todo do tem um curso de episódio. suplementação, tem um canal de YouTube bastante movimentado. E agora em fevereiro eu estou iniciando uma newsletter chamada Contra a Corrente, né? Onde a gente vai falar sobre saúde. Inclusive vai ter um módulo pago para profissionais de saúde fazerem uma educação continuada, medicina funcional integrativa. Muito legal, doutor. Doutor Christian, te agradeço demais aí, viu, pelo bate-papo, pelas dicas, orientações, com certeza acho que vai ajudar muita Obrigado pelo gente. convite, Carol. Agradeço muito, doutor. Bom, se você gostou desse conteúdo, curte e compartilhe. Segue também o canal no YouTube e no Instagram, @Pode Falar de Saúde. E aproveita para conferir os episódios anteriores. Até o próximo.